Boa noite. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco nesta noite de alegria, de estudo, de compreensão das leis divinas, através do Espiritismo, o Consolador prometido. Que Deus nos envolva e permita que nós possamos nos reabastecer de energias para o cotidiano, para o nosso dia a dia. Hoje é com grata satisfação que a gente recebe o nosso irmão da casa, o Renê, que vai com certeza nos banhar com os ensinamentos da doutrina, para que nós possamos pouco a pouco nos instruir e nos libertarmos dessas amarras mentais, dessas correntes que nos sufocam, que são os nossos vícios, os nossos defeitos. Pai amado, de luz, de amor infinito, de bondade e de justiça, estamos felizes mais uma vez nesta casa de oração, aproveitando esta oportunidade divina de contato com o Evangelho de Jesus Cristo. Ó Cristo amado, quantas bênçãos o seu Evangelho nos trouxe e ainda nos traz. Que esses eflúvios e esses fluidos da espiritualidade de luz possam nos envolver, com a permissão do Pai e a sua misericórdia infinita. A cada um de nós seja dada a paciência e a resignação para enfrentarmos os desafios como degraus de melhoria e de evolução. Que os irmãos de luz, que os nossos anjos de guarda nos envolvam, que possamos a cada instante olhar para dentro de nós, deixando para trás o homem velho no lugar do homem cristão, com virtudes, com paciência, com caridade, com a vida devota e submissa à vontade da providência divina. Através da caridade com o próximo, nós estamos também sendo beneficiados. Pouco, vamos nos livrando dos pensamentos baixos e nos aproximando da luz, do fortalecimento e olhando a vida com mais gratidão, a vida com bons olhos, a vida com amor, com carinho, como uma oportunidade que Deus nos deu para nos melhorarmos. Muito obrigado, Pai amado, por estarmos aqui e que ao sairmos daqui possamos aplicar os ensinamentos das nossas vidas de um modo transparente, calmo e pouco a pouco nos melhorando. Em nome de Deus e Jesus, vamos iniciar a primeira parte dos nossos estudos na Santa Paz do Senhor. Que assim seja. Boa noite a todos e todas. Uma alegria que a gente mais uma vez tem essa casa que tanto amamos, temos tanto carinho, somos tão gratos pelos conhecimentos, pela paz que elas nos transmitem. E mais uma vez temos a oportunidade de estudarmos um pouquinho sobre a doutrina espírita, essa doutrina que tem a base no conhecimento, que diz que o conhecimento é necessário para que possamos fazer um bom uso da nossa moral. O conhecimento é necessário para que possamos fazer um bom uso do nosso livre-arbítrio. E o Espiritismo, conforme nos relatam vários espíritos nas comunicações das obras de Allan Kardec, é aquilo que nós podemos chamar do cristianismo redivivo, ou seja, o cristianismo contado de uma maneira sem os véus da ignorância que tínhamos à época que Jesus passou, à época que Jesus encarnou aqui nesse querido planeta que nós chamamos de lar, esse planeta Terra, esse pedacinho de poeira cósmica perdido no meio da
da Via Láctea. E nós dizemos que o Espiritismo é uma terceira revelação, né? Se ele é uma terceira revelação é porque existiram duas outras revelações antes. Então nós sabemos pelos estudos, pelas comunicações que são transmitidas através das obras de Kardec e as outras obras espíritas, que a primeira revelação foi trazida ao mundo na época de Moisés. E que se tratou esta revelação? Então, como éramos nós, seres humanos, porque todos nós estamos aqui nesse planeta Terra porque é a nossa escola, é o planeta, a região do universo em que nós escolhemos para viver aqui as nossas provas e vivermos aqui as nossas expiações. É a ferramenta material que Deus nos deu de presente para que possamos aqui galgar e lapidar todas as arestas que existem nos nossos aspectos morais, nos nossos aspectos emocionais. E nós sabemos, né, nós olhamos para o mundo, vemos as notícias que estão nos jornais, a gente fala que a notícia ruim ela é muito mais disseminada que a notícia boa. Mas quando a gente olha um pouco as coisas que acontecem, as coisas que estão acontecendo no nosso mundo hoje, nós vemos que a gente ainda engatinha muito. Se nós formos nos comparar a Jesus, né, a esse Espírito que é nosso modelo e guia, conforme Kardec nos fala no Livro dos Espíritos, nós vemos que a gente ainda engatinha muito, a gente ainda é um pedaço muito pequeno para que um dia a gente possa querer ser igual a Jesus. Porque a doutrina nos ensina que nós podemos e nós seremos um dia um Espírito puro igual a Jesus. Mas se hoje nós ainda estamos engatinhando, se nós vemos tantas mazelas como vemos no nosso mundo por aí afora, imagina como éramos há 5.000 anos atrás, mais ou menos, que historicamente é a época mais ou menos que sabemos que passou Moisés. Então, o que foi essa primeira revelação? Para que chegasse ao Espiritismo, a terceira revelação, em que consistia essa revelação? Porque o caráter de uma revelação é tirar o véu da ignorância. Então, qual foi esse véu que Moisés tirou da ignorância de nós, seres humanos que estávamos aqui habitando a Terra na sua época? Foi o véu do Deus único, do amor a Deus. Então, Moisés trouxe uma lei para a humanidade que consistia num código moral. E eram muitas, era um código composto por muitos artigos, por muitas leis, mas que se baseava no amor a Deus sobre tudo. Então Moisés nos reuniu, né, porque se nós somos reencarnacionistas, muito provável que algum de nós, ou sei lá, em algum momento nós poderíamos estar junto lá, com aquela pleiade de espíritos que acompanhou Moisés lá a caminho da Terra Prometida. Então Moisés nos trouxe a mensagem do amor a Deus, do Deus único, do Deus Criador, que a doutrina espírita, 5.000 anos depois, vai dizer que é a causa primeira de todas as coisas, né? Esse Deus uno que nós conhecemos, e nos trouxe algumas outras leis morais complementares composto lá no Código de Moisés. Mas isso não bastou para nós, porque se talvez nós tivéssemos entendido, levando em consideração que o nosso estado evolutivo enquanto seres humanos da sua época, talvez era um pouquinho difícil da gente entender aquela mensagem há 5.000 anos atrás. E aí o próprio Cristo, né, o próprio Espírito puro, aquele Espírito que comanda tudo que existe aqui nesse planeta, resolveu encarnar aqui. E Jesus aprimorou um pouco a lei de Moisés. E Jesus deixou apenas 2 mandamentos para nós. E esses mandamentos, ele reafirmou a necessidade desse amor a Deus, o nosso Pai soberano, o nosso Deus eternamente justo e bom, e Jesus complementou, né, colocou uma vírgula neste mandamento do amor a Deus, e dizendo: amai a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Vejam, se nós fôssemos resumir todas as leis que existem no mundo
e nós conseguíssemos praticar o amor a Deus e o amor ao próximo como a nós, né? E o que é o amor ao próximo como a nós? É amar o outro sob o olhar da justiça e sob o olhar da caridade. O que é a justiça e o que é a caridade? Qual a diferença da justiça e da caridade? A justiça é não fazer para o outro aquilo que não queremos para nós. E a caridade é fazer para o outro aquilo que queremos para nós. Se a gente tivesse entendido esse mandamento de Jesus, se a gente tivesse conseguido aplicar na nossa vida, se a gente conseguisse ter essa conduta de amar ao próximo como a nós mesmos, talvez não precisaria ter vindo Kardec e trazido o Espiritismo ao mundo, porque o mundo, nós já daríamos um salto na nossa evolução, né? Estamos buscando aí todo dia a gente acorda, olha na folhinha lá e vê se já chegou o dia da transformação do planeta Terra para o mundo de regeneração. Como se a regeneração do nosso planeta fosse alguma coisa física, que fôssemos acordar, olhar para o sol está brilhando com uma luminosidade diferente, os passarinhos estão cantando com a música angelical lá do mundo espiritual, e não é isso. A regeneração que tanto buscamos, a regeneração que tanto falamos nas casas espíritas, que tanto os espíritos nos falam que está prestes a chegar, essa regeneração ela vai se dar através da transformação moral de nós, espíritos encarnados e desencarnados, que estamos aqui no planeta Terra. Então, ou seja, a regeneração só não chegou ainda, né? E depois da regeneração isso aqui vai se transformar num mundo feliz. Essa regeneração ela só não se deu de verdade ainda por conta que não entendemos a mensagem do Cristo há 2000 anos atrás. Duas coisas, né? O Novo Testamento ele poderia se reduzir apenas a essa frase: ame a Deus e ame ao próximo como a você mesmo. E nós não entendemos. E aí, 18 séculos após a passagem do Cristo aqui pelo nosso planeta, porque além de não termos entendido a mensagem de Jesus, a gente também pregou ele na cruz, né? E quando eu falo a gente, é a gente mesmo, né? Porque quem sabe algum de nós não estava lá, né, encarnado em uma outra personalidade lá há 2000 anos e também não pedimos lá que Herodes trocasse Barrabás por Jesus. Isso é uma possibilidade. E por não entendermos, 18 séculos depois, a doutrina espírita veio à luz do mundo como o caráter de uma terceira revelação. E essa terceira revelação codificada por Allan Kardec há 18 séculos, né? Muita gente hoje, né, muitos pesquisadores, né, pessoas que se dizem autoridades na doutrina espírita, gostam de dizer que Kardec está superado, que os conceitos que Allan Kardec trouxe ao mundo precisam ser renovados, né? Então vejam, a doutrina espírita ela é uma doutrina que estuda o espírito. Então essas falsas autoridades muitas vezes fiam esse seu veredito de atualização da obra de Allan Kardec por textos, por exemplo, da Revista Espírita e conceitos que Allan Kardec criou. Só que esses conceitos, eles são conceitos que tiveram como base a ciência material da sua época, a ciência material lá do século XIX. Então, por exemplo, quando a gente vê no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, na Revista Espírita, a palavra fluido, nós não podemos entender fluido como se fosse hoje, porque o fluido tinha um significado lá, e Kardec atribuiu para essa palavra fluido o significado que a ciência dava à sua época. Existem muitos textos na Revista Espírita, por exemplo, que falam sobre outros mundos, da pluralidade dos mundos habitados, e a pluralidade dos mundos habitados é um conceito fundamental da doutrina espírita, mas que levou, que tinham como base alguns conceitos da ciência material da sua época. Então nós não podemos fazer uma leitura de Kardec nos dias atuais, nós temos que ler e procurar entender o significado,
mas o conceito, o fundamento da doutrina espírita ela é muito atual, né? Ela está altamente atual com os conceitos que Allan Kardec deixou. Porque o que é o Espiritismo? O Espiritismo é uma ciência que estuda o Espírito, e ela estuda as relações dos Espíritos, estando eles encarnados e estando eles desencarnados. E aí ele tira as consequências morais dessas relações entre encarnados e desencarnados. E essas consequências morais, elas se dão devido à observância ou não das leis morais. E quais são as leis morais? As leis morais são aquelas que estão na terceira parte do Livro dos Espíritos. Então vejamos quais seriam, por exemplo, as consequências dessas leis morais. A gente sabe que nós não devemos cultivar o ódio dos nossos irmãos. A gente sabe que o ódio é uma paixão da alma que ainda nos deixa no estado de espírito de inferioridade, no estado de espírito inferior. E nós sabemos que, olha, não devemos odiar as pessoas, mas mesmo assim, por conta do nosso estado evolutivo, a gente vai lá e odeia, né? É próprio do nosso estado, do nosso estado de inferioridade, de espíritos da terceira ordem, ainda odiar as pessoas. Mas qual que é a consequência de você odiar uma pessoa? E aí Kardec, através desse estudo entre encarnados e desencarnados, dessas comunicações que os desencarnados promoviam através lá da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, tinha relatos, por exemplo, do sofrimento de espíritos que citavam estar em regiões de sofrimentos, acompanhados de outros irmãos que também sofriam por conta do cultivo do ódio. Então veja, como a lei da gravidade é uma lei material, que a gente sabe que se a gente jogar alguma coisa ela vai cair no chão, a lei moral também é uma lei natural, também é uma lei de Deus. Então, ir a favor da lei moral vai nos trazer um estado de felicidade, um estado de plenitude da nossa alma. E ir contra a lei moral vai nos trazer o sofrimento, seja por qualquer prática, por qualquer paixão, das paixões ruins que ainda nós cultivamos na nossa alma. E aí essa terceira revelação, ela vai ter um caráter um pouco diferente das outras duas primeiras, porque quando Moisés veio ao mundo, né, ele trouxe a sua revelação para os antigos hebreus. E aí Jesus veio, Jesus era um hebreu, Jesus era um judeu, e aí aqueles que seguiam Jesus fundaram uma doutrina chamada de cristianismo, que depois, tempos mais tarde, essa doutrina se ramificou nas religiões, as religiões tradicionais e até a doutrina espírita que nós temos hoje. Mas um caráter importante da doutrina espírita é que ela tem um caráter científico e filosófico. Por que científico e filosófico? Porque Kardec usou um laboratório, que é a via mediúnica, para estudar essas consequências da observação ou não da lei moral. Só que o Espiritismo, nós temos uma vírgula aí, porque se o Espiritismo fosse somente uma ciência, ele seria frio, ele não ia nos trazer as respostas que nós viemos aqui buscar. E aí o Espiritismo tem uma particularidade, né, muito bonita, né, talvez é a parte mais bonita, né, mais singela do Espiritismo. E qual parte seria essa? O Espiritismo, ele também é o nosso consolador prometido. E essa doutrina que tem uma base científica e uma base filosófica, ela também traz o consolo para as pessoas. E aí, quando o Espiritismo vem nesse caráter de tentar consolar as nossas aflições, e não sei vocês, mas eu tenho ainda muitas aflições, eu acredito que todo mundo aqui também tenha, a gente olha para a nossa vida diferente, porque qualquer que seja a mazela que está nos afligindo hoje, seja ela uma dor física, seja ela uma doença, seja ela a perda de um ente querido,
Quando a gente olha para a doutrina espírita e vê tudo aquilo que ela nos ensina, a gente dá graças a Deus, porque o máximo que pode acontecer com a gente é esse corpo perecer, porque a nossa alma, ela é eterna, o nosso espírito, ele é eterno. Deus nos criou em um determinado momento. A partir daquele momento que fomos criados por Deus, nós temos uma vida espiritual eterna. E o nosso verdadeiro estado é o nosso estado de plenitude da vida espiritual. E Jesus disse, né, que um dia vamos conseguir fazer tudo o que Ele fez. Quando a gente vai conseguir? Quando a gente conseguir ter a moral do Cristo, né? Porque o conhecimento, ele é importante, mas mais importante ainda é praticar as leis morais. E aí nós vimos para essa doutrina, estamos aqui numa casa espírita, provavelmente 99% de todos nós que estamos aqui, viemos aqui em busca de um consolo, né? Estamos aqui para ser consolados de alguma dor que temos na nossa alma, de algum problema físico, alguma doença que nós temos. Muitas vezes estamos aqui na casa espírita em busca de uma mensagem de um ente querido que já se foi, né? E aí no primeiro momento, isso aqui, essa casa espírita, ela é um hospital, ela é um pronto-socorro que vai nos dar um alívio para as nossas dores, né? Vai aliviar aquela dor que nós temos momentânea, mas depois vai mostrar o caminho que nós temos a seguir, que é o caminho do conhecimento, do estudo das obras do Espiritismo, porque através deste conhecimento nós vamos conseguir praticar essa terceira revelação, porque quando Jesus fala no Evangelho segundo o Espiritismo sobre o Consolador Prometido, ele fala, Kardec fala sobre o Consolador Prometido, ele fala que ele veio para ficar eternamente. Então nós não vamos ter uma quarta revelação. Daqui 200, 300, 400 anos, não vai vir de novo um outro Consolador, um outro Allan Kardec, um outro Espírito de Verdade, que vai trazer a quarta consolação, porque tudo aquilo que nós precisamos saber, nós já sabemos, né? Então nós já sabemos que nós devemos ter um Deus único através da primeira revelação, nós já sabemos que nós temos que amar a Deus e amar ao próximo como a nós mesmos, e nós já sabemos das consequências morais da observância ou não das leis de Deus, das leis naturais. O que resta agora para a gente? Resta a gente arregaçar as mangas e trabalhar, não é? E aí que está o problema, né? Porque nós ainda estamos arraigados, a nossa alma de espíritos inferiores, ela ainda traz, né, todos aqueles resquícios de encarnações passadas que nós tivemos, né? Porque talvez estamos sendo espíritas, né, pela primeira encarnação, né? Então, assim, nós temos todo um histórico, nós temos toda uma tradição religiosa, uma tradição de sentimentos que a gente traz encarnações, e a gente vem devagarzinho tentando nos melhorar, né? A doutrina espírita nos ensina que a natureza não dá saltos, né? E se a natureza não dá saltos, a nossa evolução também não vai dar saltos. Então o que resta para nós, né? O que nos resta fazer? O que nos resta fazer é tentar melhorarmos a nós mesmos um pouquinho por dia. É hoje ser melhor do que ontem, amanhã ser melhor do que hoje, e assim vamos indo, para que quando chegar o dia do nosso passamento, né, quando esse corpo perecer, né, e aqueles laços que ligam o nosso espírito ao nosso corpo tiverem que ser rompidos, a gente não sofra, né? A gente não sinta o sofrimento, porque o dia do nosso desencarne, né, a gente vai morrer hoje e vai acordar amanhã lá no mundo espiritual. A gente não vai acordar um anjinho com duas asinhas batendo e vai ficar lá no meio das nuvens. Como vai ser o nosso primeiro dia após o nosso desencarne? O que a gente vai pensar? Quais serão as verdades que nós vamos acreditar? Vão ser exatamente aquelas que nós levamos junto conosco
lá para o mundo espiritual. Então ninguém se torna melhor ou pior só pelo fato de ter desencarnado. E aí, se nós vemos, olha, o nosso irmão está desencarnado e está sofrendo, mas como podia isso? Porque ele estava lá na casa espírita, ele tomava passe toda quarta-feira, ele ia na palestra toda quarta-feira, ele frequentava grupo de estudo e tudo mais. Por quê? Porque ele não conseguiu se moldar, ele não conseguiu mudar as suas convicções. Ele morreu pensando, ele acordou desencarnado, pensando exatamente como ele pensava. Então temos que ter o cuidado, né, de praticar, né, cristalizar no nosso espírito aqueles conhecimentos que nós recebemos na casa espírita. Porque como nós sabemos que a vida não acaba aqui, né, a vida não vai acabar quando a gente for colocado lá a 7 palmos do chão, nós temos que nos preocupar também como vai ser a nossa erraticidade, para que a gente possa chegar lá no mundo espiritual e sermos úteis, né? Porque aquela frase que diz, olha, descansa em paz, essa é a maior mentira que existe no mundo, né? Porque o nosso trabalho realmente vai começar quando a gente estiver do lado de lá. Mas qual vai ser aquele trabalho? Vai ser o mesmo trabalho que nós temos aqui enquanto perna? Não, o trabalho que nós vamos ter do lado de lá é o trabalho da caridade, em ajudar esse mundo a se tornar um mundo melhor, ajudando outros espíritos que sofrem, ajudando irmãos encarnados que precisam do auxílio e tudo mais. Então veja, nós temos todas as ferramentas, né? A doutrina espírita ela nos traz todas as ferramentas que nós precisamos. Basta agora tentarmos colocar, né? E quando nós falamos tentar, é tentar mesmo, porque a gente não vai conseguir do dia para a noite, né? A gente não vai sair daqui, vai tomar o passe, vai chegar lá fora e ficarmos bonzinhos só pelo fato que viemos aqui, estudamos, tomamos passe e tudo mais. É a tal da reforma íntima, é aquilo que os filósofos antigos falavam, e aí Kardec reafirmou, que é o conheça a ti mesmo, vigie as suas ações, faça como Santo Agostinho, passemos em revista de todos os atos que nós tivemos durante o dia, para que a gente consiga procurar ali alguma coisa que não foi de acordo, não seguiu a lei moral, para que a gente não consiga, não cometa no dia seguinte. Isso não significa que nós vamos cometer, mas Kardec diz que ele não diz que o verdadeiro espírita é aquela pessoa totalmente ilibada, de reputação ilibada. Kardec diz que se reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele pratica dia a dia para tentar melhorar a si mesmo. Porque se todo mundo ficar um pouco melhor, aí a gente vai conseguir criar no mundo as condições para que a gente tenha um mundo de regeneração. Porque não adianta falar assim, não, eu sou bom, e a hora que o planeta se transformar num mundo de regeneração, aqueles espírito ruim, aquele povaréu lá que não presta, eles vão ser expurgados daqui e vão... Não, o planeta de regeneração ele só vai ser feliz de fato se todos nós espíritos que habitam o planeta Terra pudermos melhorar. E aí, porventura, aqueles que não queiram mudar, que queiram manter os seus privilégios, eles vão ter uma oportunidade, talvez em outro planeta. Mas olha que lindo seria se a Terra se transformasse, se regenerasse com todos nós, né? Porque estamos aqui, talvez com, 60, 70 pessoas, né? E somos todos irmãos, estamos todos trabalhando pela evolução do nosso planeta. Então não temos que pensar assim, Jesus vai vir aqui, vai botar todo mundo que não presta dentro de uma espaçonave espiritual e vai mandar para um lugar que eles possam fazer a ladainha deles. Não é assim, né? Porque se a gente pensar dessa maneira, não, porque eu fiquei bonzinho, não. A gente não vai estar pensando de acordo com o ensinamento de Jesus, que é amar o próximo como a nós. Porque se nós nos amamos e queremos habitar um planeta regenerado, nós também temos que amar o nosso irmão e querer também que ele habite um mundo regenerado. Então veja,
essas ferramentas, esses princípios basilares, eles foram todos disponibilizados para nós através de Allan Kardec, sob o comando do Espírito da Verdade. Eu particularmente, eu não gosto, apesar de estar nas obras da doutrina, eu não gosto muito quando nós espíritas, nós nos autodenominamos como portadores da terceira revelação, porque quando a gente faz essa afirmação, julgamos que a terceira revelação ela é apenas para os espíritas, nós nos colocamos num patamar de superioridade em relação a irmãos que praticam outra doutrina de fé, né? Porque quando Kardec diz que fora da caridade não há salvação, ele criou esta frase para combater uma frase que a igreja tinha à sua época, que dizia que fora da igreja não há salvação. E ele fala, olha, não precisa, para que você seja salvo, você não precisa estar dentro da igreja, mas você precisa praticar a caridade, né? Você precisa praticar a caridade abnegada, a caridade desinteressada. Então, esta terceira revelação, ela não foi trazida para os espíritas, mas ela foi trazida para o ser humano, né? Porque Jesus, enquanto vivo, enquanto encarnado aqui no planeta Terra, Jesus não fundou nenhuma religião. Jesus não fundou sequer o cristianismo. Jesus fundou a doutrina do amor. E aí nós, né, seres humanos, fomos moldando, pegando aquela mensagem de Jesus, criando instituições, criando regras, criando dogmas, criando uma série de coisas que necessário fora 18 séculos depois que o Espírito da Verdade viesse de novo e restabelecesse a verdade. Então, para quem veio a doutrina espírita? A doutrina espírita veio para a humanidade. Quando nós lemos lá no capítulo sobre o Cristo Consolador no Evangelho, que o Espírito da Verdade fala, venham como outrora aos transviados filhos de Israel. Então, quem eram os transviados filhos de Israel? Eram nós que estávamos encarnados à época de Jesus, que deturpamos aquela mensagem de Moisés do amor a Deus e aquelas leis morais. Então, esse Espírito da Verdade, ele não veio para os espíritas, porque Kardec não fundou uma religião, mas ele codifica uma doutrina, ele codifica uma ciência, ele codifica uma filosofia. Então, esta mensagem, este véu que foi retirado através dessa terceira revelação, ela não é para os espíritas, mas é para todos nós, seres humanos, que como outrora fomos os transviados filhos de Israel, que deturpamos aquela mensagem da primeira revelação. Então, como bons espíritas, né, quando seremos bons espíritas? Seremos bons espíritas quando praticarmos a verdadeira caridade, né? Não só apenas aquela, não temos a condição da prática da caridade material, mas a gente pode fazer uma prece verdadeira, uma prece amorosa, por exemplo, para pessoas que necessitam. Porque aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec fala das preces que são lícitas, né? Existe um capítulo aqui que diz, pedi e obtereis. E quais são as preces que são lícitas? Será que é lícito a gente rezar hoje à noite e pedir para adivinhar os números da Mega Sena? Obviamente que não, né? As preces que são lícitas e as preces que nós com certeza vamos pedir e vamos ser atendidos, são aquelas preces que pedimos para que Deus nos dê a resignação, né? E o que é a resignação? É aceitarmos as condições que estamos vivendo e dizer amém, eu estou vivendo assim, eu estou sofrendo, eu estou doente, eu estou com uma situação difícil,
Ah, beleza, foi porque Deus quis, então eu vou ser uma ovelha? Não, isso não é resignação. Resignação é você passar pelo sofrimento, você sentir o sofrimento na sua vida e tirar uma lição, tirar um proveito, não entrar em pânico com o sofrimento, porque as dificuldades que são colocadas na nossa vida, as dificuldades que são colocadas na nossa encarnação, muitas vezes elas foram pedidas por nós como forma de provas ou até mesmo expiações. O nosso anjo da guarda não chega quando a gente está lá prestes a reencarnar e fala assim, olha, você vai passar isso e tal. Não, esses são pedidos que nós mesmos fazemos para conseguir vencermos a nossa ansiedade, para conseguirmos acelerar a nossa evolução e tudo mais. Então, sermos resignados é tirarmos uma lição proveitosa daquela dor que estamos passando. Pois muitas vezes escutamos, né, e isso é uma máxima verdadeira da nossa vida, que a dor que nós estamos passando, ela é inevitável. Então, todo mundo aqui sente uma dor, seja uma dor moral, uma dor física e tudo mais. Mas sofrermos com essa dor que estamos sentindo, isso é opção nossa, né? Então a gente pode ter lá uma doença e tudo mais, e nos colocarmos numa posição resignada de coitadinho, onde, tadinho, ele está doente, e muitas vezes a gente gosta disso, né? Ou a gente pode pegar essa dor e transformar ela numa batalha que podemos vencer, transformar ela num exemplo, né? Quantas pessoas vemos aí que possuem diversos tipos de problema e transformam este problema em exemplos que nós seguimos. Então olhamos lá para uma pessoa que ela possui, por exemplo, alguma deformidade física e ela consegue fazer coisas que nós, talvez pleno dos nossos sentidos que nós ganhamos, nós olhamos para aquela pessoa e vemos um exemplo nela. Então essa é a verdadeira resignação. É falar, olha, eu não tenho como tirar essa dor de mim. Essa dor pode ser uma prova, essa dor pode ser uma expiação, ou pode ser mesmo alguma condição que eu criei nessa encarnação. Mas desse limão, eu vou fazer dele uma limonada. Então, dessa dor, eu vou vencer essa dor e vou transformá-la num exemplo. Eu vou transformar a dor da perda de um ente querido numa luta, numa batalha, pelo motivo que aquele meu ente querido morreu. Eu vou pegar as minhas enfermidades e vou lutar, vou trabalhar todos os dias da minha vida para que todos possam ver que mesmo enfermo eu consigo fazer isso. Porque nós somos filhos de Deus, né? Todo mundo aqui foi criado da mesma centelha divina. Todo mundo aqui foi criado da mesma maneira, né? Todos nós fomos criados por Deus simples e ignorantes. Nós não fomos criados perfeitos, colocados lá no paraíso, e aí através do nosso erro, do nosso pecado, nós caímos aqui no planeta Terra, não, né? A doutrina espírita, ela vira essa chave. Ela mostra que não fomos criados perfeitos, mas fomos criados simples, ignorantes, simples na moral, ignorantes no conhecimento, para que através do nosso esforço, para que através das nossas batalhas, um dia possamos ser um espírito evoluído, um espírito puro, um espírito pleno do conhecimento, um espírito pleno de moral, igual a Jesus, né? Eu costumo dizer que a doutrina espírita tem apenas um dogma, né? Tem apenas uma verdade absoluta. E essa verdade absoluta é que um dia seremos igual a Jesus, não tem jeito. Você pode não querer, mas um dia você vai ser. Não tem jeito assim de você tentar fugir disso. Isso vai demorar mais ou menos de acordo com o nosso próprio esforço. Mas um dia todos nós aqui seremos Cristos. E essa é a verdadeira beleza da mensagem dessa terceira revelação. Vai demorar isso? Muito? Pouco? Não sabemos. Isso só depende de nós. E aí, para a gente finalizar, né, essa chave que a doutrina espírita vira essa chave dentro de nós, essa chave que nós não procuramos a doutrina espírita para
ouvir, por exemplo, a palavra de um sacerdote, ouvir a palavra de uma autoridade e termos ali uma verdade absoluta, né? O meu trabalho vai ser bem feito aqui se todo mundo desconfiar do que eu falei aqui hoje, mas não é desconfiar por desconfiar, é desconfiar e ir atrás, né? Ir lá e procurar em Kardec, nas obras complementares e ver se realmente aquilo que eu falei está conforme a doutrina, né? Porque aí a gente vai cumprir o verdadeiro papel de espírita. É difícil ser espírita, porque quando nós buscamos um sacerdote que nos traz uma verdade absoluta e nos diz aquilo que devemos fazer e nós vamos seguir aquilo que aquela autoridade, aquilo que aquele sacerdote, e quando eu estou falando sacerdote aqui, eu não estou me referindo apenas a padres, né, mas autoridades religiosas. Então, quando eu vou lá, eu escuto aquilo que um sacerdote, uma autoridade religiosa, fala que eu tenho que fazer e eu sigo aquilo na crença de que naquela palavra está a minha salvação, é mais fácil, porque eu coloco, né, o meu futuro, eu coloco o futuro do meu espírito naquela palavra que está sendo proferida, independente se aquilo é uma verdade ou aquilo é uma mentira. Por que é difícil ser espírita? Porque Allan Kardec fala que a nossa fé, ela não tem que ser uma fé cega, mas ela tem que ser uma fé raciocinada. E o que é uma fé raciocinada? É aquela que pode enfrentar de cara a cara, olhar de frente a frente para a razão e poder confrontar aquilo que você entende como fé, como divino, confrontar com a razão, se tem racionalidade. Se é racional, por exemplo, alguém vem aqui falar que você vai morrer e você vai ficar sentado do lado de Deus, por exemplo. Então, a dificuldade em ser espírita é que nós temos que buscar, nós temos que beber desse conhecimento, né? Porque é só através do conhecimento, é só através da inteligência racional que nós vamos poder ser plenos do outro sentido, né? O outro sentido é o sentido moral. Então, aquele espírito puro, que é o oposto do simples e ignorante, porque o simples é aquele que não tem moral e o ignorante é aquele que não tem conhecimento, essa moral, né, que a moral ela só vai ser plena quando podermos usarmos plenamente o nosso livre-arbítrio, né, e o nosso livre-arbítrio ele só vai ser pleno quando nós conseguimos analisar racionalmente os atos que estamos cometendo. Então, se não acreditamos no pecado, se não acreditamos que cometemos pecados, é porque acreditamos que o ato amoral, ele só faz sentido quando eu tenho conhecimento que aquilo que eu vou fazer não é bom para o outro, e mesmo assim eu vou lá, assumo essa responsabilidade e vou lá e cometo. Então, todo mundo aqui sabe que matar uma pessoa é errado perante as leis de Deus e errado perante a lei dos homens. Então, se você souber disso e mesmo assim for lá e agir, aí você vai estar agindo com seu livre-arbítrio, mas cometendo um ato falho. Quando a gente ainda não tem condições de raciocinar pelo ato que estamos cometendo, nós não podemos ser responsabilizados. Então, por isso é importante o conhecimento, por isso é importante o estudo. Então, quanto mais conhecermos sobre a doutrina, sobre os ensinamentos de Jesus, sobre o ensinamento dos Espíritos, mais vamos poder ter plenitude do uso do nosso livre-arbítrio. Então, esta é a mensagem dessa terceira revelação, né? Essa revelação que veio para a humanidade e não apenas para os espíritas, que trouxe, que retirou este véu, né, da nossa ignorância, né, esse véu que tampava as nossas vistas e deixava a escuridão sobre os nossos pensamentos, né, que é dessa realidade que somos espíritos eternos, né? E o pior que pode, o máximo, né, que pode acontecer com a gente é o nosso corpo perecer, porque o nosso espírito ele é eterno. O nosso espírito ele é errante, não porque ele está errando, mas sim porque ele está em busca da perfeição, né? Porque quando quando sermos perfeitos, né,
aí a gente já não vai mais ser espírito errante, né? A gente vai ser um espírito puro como Jesus. Então, na busca dessa erraticidade, desse conhecimento, né, essa é a verdadeira, é a revelação que vai ficar eternamente, né? Porque não vai vir uma quarta revelação, porque tudo aquilo que precisava ser dito para a humanidade foi dito. Então, fiquemos com essa responsabilidade, né, do conhecimento, não da doutrina espírita, mas do conhecimento das leis morais, porque é apenas conhecendo essas leis morais, praticando essas leis morais, que um dia vamos conseguir mudar esse mundo, vamos conseguir sermos igual a Jesus e tudo mais, certo? Alguém não tem o Evangelho segundo o Espiritismo? Você não pode, você é SP. Quem mais não tem? Não tem? Então esse é de presente para a senhora. Amanhã a gente traz um para você. Certo, meus amigos? Obrigado pela paciência de todos. Que fiquemos com Deus, com a mensagem dos nossos espíritos. A minha tarefa aqui ela vai estar cumprida se todo mundo aqui desconfiado que eu falei, chegar em casa, for lá estudar em Kardec para confrontar aquilo que eu estou falando, porque aqui não temos nenhuma autoridade dentro do Espiritismo. As autoridades espíritas são os espíritos que transmitiram a codificação. E eu pretendo ficar muito tempo sem ser uma autoridade espírita, porque eu ainda quero viver muito tempo nessa terra aqui. Vamos passar agora para a nossa a única autoridade, o nosso espírito puro da casa. Isso aí que é engraçadinho, né? Obrigado, Renê. A palestra podia chamar o que é o Espiritismo. Se tivesse um tema, seria isso, o que é o Espiritismo. E muito bom, obrigado por você ter se deslocado, tomar o seu tempo para vir aqui. Ele não perde a piada, no finalzinho ele perde o amigo, mas não perde a piada, Mas é isso, pessoal. Vocês entenderam o que é o Espiritismo? Não, aqui não existe nada sobrenatural. Quem veio aqui buscar alguma coisa sobrenatural não existe. Só existem leis naturais, tá? Então, é o que o Renê falou mesmo. E se você está sofrendo demais, se você está com uma doença, se você está aflito, se você está com depressão, se você está com obsessor, aqui você vai encontrar o consolo. Depois do consolo, que nem disse o Renê, após você ser consolado, chegando aqui, se submetendo aos tratamentos, queira ou não, para manter o equilíbrio você tem que estudar. E a casa também oferece os estudos. Não adianta passar aqui 40, 50 anos tomando passe, só ouvindo palestra e não se melhorar, como disse o Renê. Então venha ser consolado, a aflição diminui, passa a compreender como funcionam as leis, aí você passa a sofrer menos. É assim que funciona. Tudo bem? Está encarnado aí? Estou te vendo, tá? Que bom. Pessoal, eu queria pedir para os passistas irem já ajeitando a sala de passes. A cruzada está precisando de roupas usadas, porque a gente faz um bazar e esse dinheiro das roupas usadas esse dinheiro ajuda a custear as despesas da casa, tá? Tudo é bem-vindo aqui, tudo, sapato, chinelo, hoje chegou chinelo, sandália, tudo é bem-vindo. No frio também, A gente precisa de roupa de utensílios, o que tiver. Já chegou a abajur aqui, a gente vai pondo para vender, tá? O que tiver. O que a gente fica acumulando, Tem gente que é acumuladora, pode se desfazer, tem gente precisando. Cama, colchão, carrinho de bebê, Tereza?
banheira de dar banho, bebê, o que tiver, a cruzada aproveita. E como a gente tem um trabalho assistencial ainda tem algumas famílias precisando, tem um trabalho assistencial, que o Bia Joane faz um trabalho muito bonito, a gente está precisando de alimentos não perecíveis. E os principais que a gente está precisando, da lista, né, da cesta básica, é arroz, feijão, açúcar e óleo. Quem puder colaborar ou souber de alguém que possa doar. E também, se não puder doar, ir lá no mercado, pode ser, não é dízimo, pode ser uma continha de dinheiro, a cruzada vai lá e adquire o que estiver faltando no mês. Muito obrigado. Obrigado ao Renê de novo. Hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente, porque a gente não sabe como se portar, né? Com essa história de Covid, de protocolo de prefeitura. Então hoje a Edri vai chamar as fileiras assim. A Adriana, essa loira, é do Inter, é do Grêmio? Do Grêmio, gremista. Ela vai chamar as fileiras assim, tá? Vai sair bem rapidinho, para não ficar todo mundo em pé assim, coladinho um no outro, conversando. Então, conforme ela vai apontando, sai essa fileira, sai outra, sai outra. Eu acho que hoje nós vamos entrar cada 10 ou 12 pessoas de uma vez, tá? Por causa do Covid, das recomendações da prefeitura. Entra aqui, sai na porta de trás, toma uma aguinha lá e está liberado para ir rumo à luz, rumo ao crescimento, como disse o Renan. Vamos fazer uma oraçãozinha enquanto a câmara de passe é preparada para a gente se conectando com esse ambiente salutar. Muito obrigado, Pai amado, obrigado ao nosso irmão Renê, pelas lindas palavras que nos banham de ensinamento nesta noite bendita. Pai de luz, Pai consolador, Pai de misericórdia, que o seu amor alcance a todos nós e que possamos pouco a pouco ir nos melhorando, buscando no íntimo, dentro de cada um de nós, esta centelha divina, este amor, este olhar caridoso pela vida que Deus nos oferece, o empréstimo deste corpo para que nós possamos nos melhorar. Olhar a vida com bons olhos, porque podemos respirar, podemos enxergar, podemos andar, podemos nos locomover, possamos nos alimentar cada dia do Espiritismo, que nos mostra como a vida é bela, deixando de lado os pensamentos ruins, com vícios, com inveja, possamos aprender a perdoar a cada dia. Mesmo que o perdão não seja aquele perdão verdadeiro, ó Pai, que nos ajude a pararmos de ter raiva, de ter ódio, arrancar de nós o sentimento de vingança que instala nosso coração e nos contamina o sangue, desequilibra a alma. Que a paz e o amor nos dê o equilíbrio, a mansuetude do verdadeiro cristão. E que possamos agora continuarmos todos em silêncio, recebendo os fluidos. E vamos conectar os nossos pensamentos às coisas boas, à natureza, a um rio, a uma paisagem, ao nosso Mestre Jesus nos dando um abraço de carinho e de amor, nos envolvendo nessas boas energias da casa. Continuemos em oração, que os passes vão começar. Que assim seja.